Oiê, eu sou a professora Paula, a gente está na aula de redação acadêmica, que está dividida em 3 partes, e esse é o segundo vídeo da aula. A gente vai falar nesse momento sobre redação acadêmica mesmo, tá? Eu vou deixar aqui o roteirinho do lado para ficar mais fácil para vocês acompanharem o meu pensamento, tá? Então, na redação científica, eu vou ler aqui o que está escrito para a gente ir discutindo esses conceitos, tá? Na redação científica, o destaque não pode ser o texto, mas sim os fatos abordados e os argumentos lógicos que justificam as ideias apresentadas. A linguagem deve ser sóbria, rigorosa e objetiva. O texto científico não aceita figuras de estilo, mas emprega as palavras com clareza. Ou seja, na redação acadêmica não há espaço para dupla interpretação. O que está escrito lá tem que ser exatamente o que é. Então, essa é uma escrita muito mais objetiva e penosa para quem não tem prática de escrita. Então, o importante é que o aluno entenda que nesse processo, nesse procedimento, nesse momento de escrever a pesquisa, ele precisa, ele vai ter que escrever e reescrever, ler e reler, pedir para outras pessoas lerem esse texto para que ele represente exatamente o estudo que foi elaborado, tá? Então, é um processo muitas vezes penoso, porque as pessoas têm cada vez menos tempo e disposição para praticarem escrita, tá? Mas, a partir do momento que as pessoas se dedicam a esse tipo de estudo, elas conseguem bons trabalhos. Então, não adianta você tentar fazer o trabalho de uma vez e entregar. Isso não vai dar certo, porque você vai ter que refazê-lo muitas vezes, tá? No trabalho acadêmico, uma das características que não está apontada aí nessa fala é a questão de você se pautar em outras pesquisas para poder desenvolver a tua. Então, você não vai começar uma pesquisa do zero. Você precisa ter lido materiais que referenciem esse seu texto. E então, sempre você vai se embasar em outros autores para desenvolver a sua pesquisa. Então, nesse momento aqui, é importante você entender que você precisa conversar com outros autores para poder fazer essas pesquisas. Então, é importante, a importância da fonte de pesquisa é fundamental para que o seu texto, a sua pesquisa, ela tenha credibilidade, tá? Então, é muito comum o aluno pesquisar os temas que ele está trazendo ali no Google e pegar as primeiras informações que ele vê. Então, lembre-se que o Google, ele trabalha com uma questão de publicidade, então algumas empresas pagam para os anúncios saírem primeiro, então nem sempre esses primeiros resultados, eles são fidedignos. Eles podem te dar ideias de trabalhar o seu tema, mas as fontes mais confiáveis de estudo, elas estão relacionadas ao meio acadêmico. Eu deixei aqui para vocês alguns conselhos, né? Então, pesquisar no Google Acadêmico, no Cielo, que a gente também tem bastante texto acadêmico, os periódicos da CAPES, bancos de dissertações da USP e da Unicamp e de outras tantas faculdades que a gente tem, sites de sindicatos de classe, eles têm informações confiáveis, profissionais também, você pode verificar ali a autoria e verificar se aqueles profissionais, eles têm embasamento para falar. Cuidado com as fontes do LinkedIn, então muita gente escreve para o LinkedIn, mas não tem embasamento nenhum, geralmente são artigos de opinião, e a gente tem que ter muito cuidado com artigos de opinião, porque é opinião de quem para quê, né? Então, a fonte que você vai usar como referência do teu estudo, ela é essencial para que você tenha esse estudo, que ele seja, como é que se diz? Que ele seja referenciável, que ele seja, que a gente possa acreditar nas informações que você está apresentando, tá? Então, para isso, você precisa usar citações. Não escreva textos de outras pessoas sem referenciá-las. Eu trouxe aqui um exemplo de uma citação direta, ela está configurada conforme a BNT, tá? Então, quando a citação é direta, ela tem a página de onde foi tirado esse texto. O que é a citação direta? É você copiar e colar o texto tal qual o autor escreveu,
tá? E essas citações, elas são importantes para você trazer exatamente as palavras daquele autor para o teu texto. Você também pode utilizar a citação indireta, a citação indireta, que é quando você reescreve com as suas próprias palavras aquele texto do autor. Então, a gente, nos textos acadêmicos, a gente usa a normativa da BNT, tá? Alguns alunos falam assim, professora, eu já estudei isso, já sei fazer e tal, mas a gente precisa ficar de olho porque as normativas, elas vão mudando, tá? Então, é importante que vocês tenham isso em mente na hora que vocês forem escrever, tá bom? Então, essa foi a parte 2 da aula de redação acadêmica. Então, aqui a gente falou sobre a importância de uma redação clara, objetiva, e a importância de se embasar o seu texto nas ideias de outros autores, que tenham esses textos deles também referenciados pela comunidade acadêmica, tá? Então é isso, a gente se vê na próxima aula, no vídeo 3, e até mais. Tchau!